Vamos nós. Geração, transmissão e distribuição de energia. Hoje nós estamos no módulo 8. O título é Geração a partir da biomassa e, juntamente com esse assunto de biomassa, nós iremos fazer uma revisão que antecederá a nossa primeira atividade avaliativa, tá bom? A minha ideia é abordar os benefícios que um sistema de geração a partir da biomassa ela traz para a gente, tá bom? É um modelo de geração que existe no nosso Brasil. Ela, assim, ela tem um ponto positivo se levar à frente de outros tipos de geração, como termoelétrica. Eu não digo com relação a potencial de geração, mas eu digo com relação à redução na emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Porque, assim, uma preocupação durante esses últimos tempos é aquela questão do efeito estufa. Então, o sistema de biomassa ele vem a reduzir de uma maneira muito significativa a quantidade de poluentes na atmosfera. Tá bom? Então, vou fazer essa explicação breve sobre isso, tal, a parte do biogás. Se alguém tiver alguma dúvida, ative o microfone e faz aquele mesmo critério que nós já estamos habituados a fazer. Só voltar aqui. Pronto. Vamos lá. Dentre tantas formas de geração de energia existentes no mundo, então eu tenho um leque de estilos de geração de energia. Nós vimos a primeira, que foi a usina de geração hidrelétrica. Aí nós temos a usina de geração termoelétrica, nós temos a nuclear, solar, eólica, sistema de maré motriz. Então eu tenho uma variedade de estilos de geração. Esse modelo, que é a geração a partir da biomassa, é um modelo que está ganhando destaque em virtude de sua forma de obtenção, utilizadas com componentes que eu posso encontrar na natureza. Então, por consequência, vai agredir numa escala muito menor com relação à poluição, porque ao invés de eu fazer a queima de carvão mineral, de petróleo, de borra de petróleo, de óleo diesel, de gás natural, eu estou utilizando bagaço de cana-de-açúcar, eu estou utilizando bagaço de arroz, restos florestais, que costumamos falar esse termo, para realizar a queima. Tá? Há uma diferença muito grande sobre o combustível que a gente utiliza para a queima. Eu vou citar aqui um exemplo bem simples. Quem já fez churrasco e utilizou uma churrasqueira, um exemplo, colocou o carvão, né, o carvão vegetal, e tentou fazer a queima do carvão para fazer a brasa, utilizando álcool. Você nota que há um tipo de fumaça. Se você fizer esse mesmo critério colocando óleo, o óleo diesel, você vê que ele pode consistir na queima, mas você vai notar logo que a fumaça vai ser totalmente diferente do que se você colocasse álcool. Por quê? Porque como o óleo diesel, ele é um hidrocarboneto, ele é um componente fóssil, e ele vem do sistema de petróleo, então ele emite uma fumaça numa escala muito maior do que se eu colocasse álcool. Então, assim, eu só coloquei esse exemplo para a gente ver o comportamento que se tem quando a gente vai queimar um combustível, tá? Então, é diferente de um combustível para o outro. Para se ter uma ideia básica dos benefícios, existem várias rotas tecnológicas para a obtenção da energia elétrica a partir da biomassa. Então, uma das maneiras de utilização desse modelo é a partir do gás metano, o CH4, né? Presente no esterco dos animais e no lixo. Então, existe já alguns lixões lá no estado de São Paulo que utilizam a geração de energia através do lixo, tá bom? Bom, não é o gás metano que vai fazer esse trabalho. Então, a ideia, pelo menos dos lixões, é fazer o modelo separado, né? Fazer a separação do lixo. Nós temos o lixo orgânico, que é o lixo utilizado. O orgânico é resto de comida, né? Fruta, verdura, aquele resto que não serve mais, então eles utilizam como geração de energia a partir desse modelo. Tá? Bom, isso é só uma das formas. Por exemplo, existem fazendas em alguns interiores que utilizam o esterco dos animais para fazer também a geração. O gás metano ele pode ser existente em todo o esterco de animal, tá bom?
É lógico que existe alguns tipos de animais que têm um nível de metano, de gás metano maior. Esse gás metano, pessoal, ele age naturalmente, tá bom? Tanto no lixo como no esterco de animais. Vamos dar um exemplo. Para quem aqui conhece o bairro de Jancuruçu, há alguns anos atrás, isso há muito tempo atrás, o aterro de Jancuruçu é onde recebia o lixo proveniente da nossa cidade, né, do município de Fortaleza. O que acontece? Esse aterro sanitário ele foi transferido para um outro local. Eu não sei se foi Caucaia, Eusébio, eu não me lembro. Só sei que tem mais de 20 anos que não existe mais o aterro. Mas o que acontece? Vez por outra, mesmo esse aterro estando desativado há muitos anos, se você passar lá em frente, você vai ver que tá tipo um gramado, né? Tá coberto, né? Tá todo bonitinho. Mas vez ou outra, quando o tempo está muito seco, você encontra algum vestígio de fogo em alguma parte ali. Mas por quê? Porque mesmo apesar dos anos, eu ainda encontro alguma quantidade de gás metano existente ali. Então é uma coisa que eu posso aproveitar. Bom, o gás metano ele faz bem para a atmosfera ou não? O gás metano em si, ele prejudica o nosso planeta, tá bom? Então, a ideia quando a gente vai fazer geração de energia é separar no regime de tubulação o sistema de gás metano para assim eu conseguir utilizar ele como geração de energia ou até mesmo como gás. Existem locais em alguns interiores que utiliza-se desse gás metano e tem uma tubulação que foi um trabalho que o governo fez, que utilizou como gás de cozinha, tá bom? Então são vários exemplos aí. Sua forma é bastante similar ao das termoelétricas convencionais, então eu encontro termoelétricas que utilizam, ao invés do combustível óleo diesel, do combustível gás natural, eles realizam o uso desses tipos de componentes. O bagaço de cana-de-açúcar, que eu acabei de falar, isso eu estou falando com relação à queima desse combustível para fazer com que a termoelétrica funcione, tá? O bagaço de arroz e assim por diante. Eu tenho uma diferença muito relativa entre a biomassa e o biogás, tá? O biogás, eu vou explicar ele daqui a pouco, o biogás ele pode ser utilizado também para um sistema de geração. Então, é uma parte diferente. Por exemplo, eu não sei se aqui alguém lembra, mas alguns anos atrás, nós tínhamos o abastecimento de combustível com óleo de mamona. Não durou muito tempo esse trabalho. Né? Eu me lembro muito bem que nessa época, até alguns agricultores passaram a plantar mamona, porque, segundo eles, o lucro ia ser muito maior, porque a mamona não precisava de muita chuva, né? Não era uma planta tão exigente assim. E, a partir dessa mamona, eles iam realizar a venda, né, para o pessoal da produção do óleo, e eles iam fazer esse óleo utilizando como combustível para automóveis. Eu não sei por que cargas d'água esse negócio não deu para frente, e ficou por isso mesmo. Mas eu me lembro muito bem que a mamona era utilizada para isso. Bom, eu utilizo também, por exemplo, óleo vegetal utilizado em transformadores. Eu posso encontrar alguns transformadores. O Manuel botou uma opinião dele aqui. Os donos do petróleo não deixaram. Aquele caso, eu não duvido mesmo, não. Infelizmente, né, nós temos esse problema. Mas, assim, uma das grandes apostas futuramente, não tem para onde correr. Uma das grandes apostas é utilizar um outro tipo de combustível voltado mais para componentes da natureza, mesmo porque eu preciso com que haja uma quantidade muito pequena de poluente para a atmosfera. Então, hoje nós ainda temos esse probleminha com relação à queima de combustível. Tá? Biomassa é toda matéria orgânica, tá bom? Que vem da natureza, sendo ou de origem vegetal ou de origem animal, utilizado na produção de energia. Então, eu posso encontrar modelos de geração de energia que utilizam como combustível um sistema de biomassa, tá? Não quer dizer que se eu utilizar um sistema de biomassa, eu não vou ter problema com relação a poluentes, certo?
Vai, logicamente, porque eu estou queimando combustível. Só que a quantidade de CO2 que vai para a atmosfera é muito pequena em relação ao outro tipo de combustível que nós iríamos utilizar. Ela é obtida através da decomposição de uma variedade de recursos, como plantas, madeira, resíduos, restos de alimento, né, excrementos e até do lixo. Então, existe um trabalho. Não é que, é assim, se eu for utilizar um sistema de termoelétrica voltado ali só para biomassa, que eu vou pegar o resto de comida, essas coisas, e jogar para queima. Não, vai passar para um sistema, e vai passar para uma estufa, né? Eu vou ter que tirar toda a umidade desse componente. Eu vou ter que transformar ele, deixar ele já no ponto de ser colocado no sistema de caldeira, tá? A renovação da biomassa ocorre através do ciclo do carbono, tá bom? A queima da biomassa libera o CO2 na atmosfera. A quantidade de dióxido de carbono, conforme eu tinha dito para vocês, tem uma quantidade muito menor, se a gente fazer uma comparação com relação a outro tipo de combustível, tá bom? Então, essa é uma das grandes vantagens com relação à utilização desse componente. Então, o ciclo que funciona é basicamente esse. É a velha fotossíntese, né? Quem já estudou no tempo da Titia Maria falava muito essa parte de fotossíntese. Então, eu tenho um sol que incide sobre águas e os minerais. Então, eu vou ter um vapor de água. Aqui representa o combustível, propriamente dito, que vai ser utilizado, que pode ser o bagaço da cana-de-açúcar, que mesmo uma vez que é triturado, ainda tem umidade, vai passar para um sistema de secagem. No sistema de secagem eu vou tirar toda a umidade possível, porque se eu não tirar essa umidade, eu vou ter pouca eficiência no sistema de geração. Tá bom? Então aqui é só uma explicaçãozinha breve. Os tipos de combustível que eu posso utilizar é o bagaço de cana-de-açúcar. Olha, essa imagem que eu coloquei aqui é mostrando basicamente a etapa final, no qual passou pelo sistema de secagem, retirou todo o sistema de umidade que tinha, triturou e ficou justamente nesse ponto. Eu posso utilizar, além do bagaço da cana-de-açúcar, eu posso utilizar a casca do arroz, a casca da castanha, do coco, tá bom? A da castanha dizem os especialistas que é uma das melhores cascas que tem para utilizar para geração de energia, porque o poder de queima é muito grande. Então, eu tenho outro tipo de madeira, excremento de animais, lixos, etc. Bom, o aproveitamento da biomassa, que eu posso utilizar para o sistema de geração, eu posso utilizar através de três procedimentos principais. Os três primeiros, vamos lá. O primeiro é a combustão, que é a queima do combustível, tá bom? Pode ainda envolver outros processos físicos, como secagem, corte e quebra. Então, existem empresas especializadas nesse trabalho que vai receber, digamos, a parte grosseira desses componentes, vai realizar a queima. Então, existem certos modelos de fábrica de processo de biomassa que eles deixam, não sei se o nome é briguete, mas deixa assim os processos, os componentes já todo triturados, já todo imprensado, já no ponto de ser utilizado, tá bom? É por isso que nessa parte aqui fala de corte. Então, faz a parte de secagem, eles fazem uma prensagem, realizam um corte e deixam todos eles no ponto para ser utilizado. Eu posso utilizar também o processo termoquímico, que vai ser a chamada gaseificação. Eu vou explicar essa parte aqui, tá? Gaseificação, a pirólise, liquefação e a transesterificação. Por fim, eu tenho os processos biológicos, a digestão anaeróbica e a fermentação. Essa digestão anaeróbica e a fermentação é um processo natural que ocorre, certo? E até um alimento que você deixar um animal morto, que você deixar um exemplo, ele vai passar por um processo de digestão anaeróbica. Então, é um processo natural que ocorre na natureza. Bom, os produtos que são derivados da biomassa, vamos lá. Eu tenho o chamado biogás. O biogás ele vai ser utilizado a partir do gás metano, tá? A partir de um esterco de um animal. E essa imagem que vocês estão vendo embaixo aqui é um local onde trabalha um sistema de biogás. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que gás existente na parte de dentro. Então, existe o esterco do animal. O esterco do animal vai ser misturado junto com a água, vai passar por um processo de maquinagem e
a parte do gás vai ser levada justamente para esses balões aqui. Bom, e esse gás ele vai ser utilizado para utilizar tanto para geração de energia, para alimentar um gerador, isso eu estou falando em uma fazenda, um sítio, ou eu posso utilizar também esse sistema aqui para queima de um combustível para fazer com que gere eletricidade através de outro sistema. Eu vi uma reportagem que passou um tempo na TV explicando sobre o tipo de geração a partir do biogás e tinha duas maneiras que poderiam ser feitas. Em uma fazenda em Goiás, o camarada utilizava já um gerador funcionando na energia comum, tá? Então ele alimentava a fazenda dele por completo através do sistema de biogás e já tinha um outro que ele colocava o gerador para funcionar diretamente, perdão, queimava o combustível, fazia como se fosse um trabalho de processo de termoelétrica. Uma vez queimado esse combustível, fazia aquele mesmo processo que nós vimos, de aquecer a água, de o vapor subir, passar pressurizado para a turbina, e a turbina acoplada a um gerador, fazendo com que gere eletricidade. Então, o mesmo processo, tá bom? O etanol, esse etanol, pessoal, que é o que nós chamamos de álcool, ele também é um produto derivado da biomassa. Um outro detalhe, o etanol, ele não necessariamente tem que ser feito de cana-de-açúcar, mas o etanol ele pode ser utilizado a partir do milho, o etanol ele pode ser utilizado a partir da beterraba. Então, eu tenho outros tipos, tá? Outros tipos de componentes que fazem com que eu consiga fabricar o etanol. Nós temos o etanol celulósico, nós temos o sistema de biodiesel. Biodiesel, conforme eu falei, a mamona é um tipo de combustível utilizado para esse fim, né? Eu não sei se futuramente eles vão ter esse projeto para tocar para frente, mas por enquanto ficou encostado essa parte do combustível mamona ser utilizado para automóveis, né? E nós temos, por fim, o carvão vegetal, que o carvão vegetal já é a própria lenha queimada, tá bom? Há uma diferença muito relativa entre um e outro. Então, eu tenho o carvão mineral, que é o minério extraído da terra, e eu tenho o carvão vegetal, e esse carvão vegetal é lenha queimada. Então, pegou-se a lenha, cortou a lenha e fez o seu trabalho de queima para ser utilizado para um sistema de geração também. Até então, pessoal, alguma dúvida? Essa parte de biomassa, nós temos alguns cálculos voltados para sistema de geração de biomassa, mas eu achei por bem a gente comentar só a parte teórica para a gente entender como é que funciona isso, tá bom? Mesmo porque, como eu vou querer focar na parte de revisão, então ia ficar muito estendido o assunto, tá bom? Continuando. O biogás, conforme eu falei para vocês, é um gás metano, obtido juntamente com o dióxido de carbono, resultado da decomposição de materiais, de alimento, tá? Sistema de esgoto, o esgoto ele tem gás metano sim, porque no esgoto é onde eu encontro, né, o excremento, as fezes, tá? E é muito perigoso para quem vai trabalhar com esgoto ter muito cuidado com relação a fogo, tá? O pessoal que gosta de fumar, já aconteceram acidentes de pessoas que iam trabalhar, fazer um trabalho no sistema de esgoto e foram acender cigarro. Então, assim, a quantidade do gás metano muito grande. Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Ele é obtido através do chamado digestores. Então, esses componentes aqui, dessa foto que vocês estão vendo, nada mais é do que digestores. Ele vai receber o excremento, vai receber o alimento, o resto de comida, e através desses componentes, que pode ser em lixões ou pode ser através mesmo do sistema de geração particular, ele consegue fazer a digestão desses componentes, digestão no sentido de transformar todo esse teor em parte de combustível ou esse gás no sistema de geração de energia. Alguém vai falar alguma coisa? Professor, Diga lá, amigão. professor, Tá à vontade. você falou sobre esse resíduo, né? O destino daqueles caminhão, né? Aqueles limpa-fossos, eles poderiam ser usados para isso, esse tipo de coisa? Não tenha nem dúvida disso, com certeza. Agora sim, Ou eles já são usados? aqui não, que eu saiba não é usado não, mas existem locais que são utilizados sim. Alguém mais ia falando? Que acabou interrompendo? Mais alguém ia falando?
Não? Outro dia, professor, assisti uma reportagem de um rapaz que ele fez um sistema, ele tinha como fosse que nem uns anéis, e ele destinou esses resíduos e fez uma tubulação lá e ele gerava gás de cozinha a partir dos excrementos também, o É, gás não, não, que era gerado. não só eles. É conforme eu falei, existem locais que fazem esse trabalho já. Por exemplo, Goiânia, Goiás, eles utilizam desse sistema. E teve um tempo atrás que teve um convênio da prefeitura, justamente para tentar aproveitar o gás metano existente no lixo para fazer uma tubulação, e essa tubulação ela é direcionada para as residências de pequeno porte, tá? O Manuel perguntou se a reportagem aí vi no Globo Rural. Pronto, foi uma reportagem também no Globo Rural que eu vi. Como é que funciona esse tipo de combustível? O etanol extraído do caldo da cana-de-açúcar, da beterraba e do milho, conforme eu acabei de falar para vocês. Bom, o etanol é um tipo de combustível também que assim, ele tem uma vantagem em relação à gasolina. Nós estamos falando agora de combustível, né? A gente antigamente chamava álcool, né? Hoje nós chamamos de etanol. O etanol, ele tem uma certa vantagem em relação à gasolina, porque a gasolina, se ela passar, por exemplo, muito tempo sem ser utilizada para queima, ela apodrece. Então, por exemplo, a pessoa que tem um combustível e e eu tenho a gasolina, eu deixo um exemplo, eu deixo a gasolina durante um ano encostada ali no tambor. Não vai ter o poder de queima, então vai ficar realmente podre. Então tem vencimento a gasolina. Já o etanol, ela já tem essa vantagem porque se estende um pouco mais, tá bom? Em relação esse combustível, conforme eu falei, que é da gasolina. Bom, além do etanol, nós temos o outro tipo de etanol, que é o etanol celulósico, que ele pode ser obtido a partir do sistema de biomassa, tá? A biomassa que ela vai ser formada basicamente pelas moléculas, e o outro vai ser formado pela gasificação, fermentação e destilação. Aqui eu estou falando sobre tipo de combustíveis, tá bom? Além disso, o biodiesel, que eu tinha falado para vocês, que ele pode ser obtido através de óleos vegetais. O transformador que utiliza do biodiesel, que é o óleo utilizado para resfriar a bobina do transformador, ele se torna mais caro do que aquele transformador comum utilizando óleo mineral, certo? Porque o trabalho é diferenciado. Não, mas também não quer dizer que esse transformador que utiliza desse óleo vegetal não vai ser isento de análise. É óleo assim como óleo mineral. A diferença é com relação à agressão à atmosfera terrestre. Quando eu tenho um sistema de biodiesel, com certeza eu não vou agredir a natureza assim como eu utilizo num óleo mineral, porque o óleo mineral nada mais é do que o petróleo que você vai retirar. Embora o óleo ele na sua composição limpa, natural, seja transparente, né? Quem já chegou a ver o óleo utilizado transformador, o óleo novo ele é transparente. Ele vai ganhar cor, logicamente, porque o transformador vai aquecer a bobina. E dentro do transformador eu tenho alumínio, né? Que é a maioria desses transformadores, o fio é de alumínio. Ou, digamos, cobre, mas eu tenho madeira, tenho papel. E esses componentes, uma vez em alta temperatura, vai fazer com que ele transfira essa temperatura para o óleo, e o óleo vai começando a ganhar cor. O óleo vegetal vai passar pelo mesmo processo. Então, o óleo vegetal vai ser bonitinho, só que quando ele começar a esquentar, as propriedades dos outros componentes que ficam dentro do transformador vai passar para o óleo. E, logicamente, assim como o óleo mineral, o óleo vegetal vai passar pelo processo de análise do óleo, cromatográfica, análise do óleo físico-químico e assim por diante. Tá bom? Bom, além disso, eu tenho o óleo da mamona, eu tenho o óleo do dendê, eu tenho o óleo da soja. Então, são óleos vegetais utilizados para o sistema de biodiesel. O carvão vegetal é resultado da carbonização da lenha, então pega-se a madeira, corta, né, faz os cortes da lenha, realiza a queima e há uma temperatura X que ele fica justamente nesse ponto. Nesse caso, para evitar impactos ambientais, é importante conhecer a origem da madeira, pois boa parte dela é originária de matas nativas.
não é tão simples assim, né? Quando vai cortar uma árvore, isso eu estou falando em modos legais, quando vai cortar uma árvore para efetuar a queima, tem todo o acompanhamento da parte da SEMASSE, né? Da parte do IBAMA, porque existe um acompanhamento acerca disso, existe uma liberação, existe uma parte burocrática para que eu utilize o carvão vegetal como combustível, tá bom? Bom, a biomassa voltada para energia, ela pode ser utilizada a partir de 4 formas. Lá inicialmente eu já tinha explicado para vocês. Nós temos a pirólise, a gasificação, a combustão e a co-combustão. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Falando primeiro da pirólise, tá bom? Que é uma técnica utilizada para o sistema de biomassa, que através dessa técnica a biomassa é exposta a supremas temperaturas sem a presença de oxigênio, então existe como se fosse um comporto desse aqui gigante, um sistema de tubulação, tá bom? Mirando a acelerada decomposição da mesma. O que sobra da decomposição é mistura de gases, líquidos e sólidos. Então, eu faço o aproveitamento através desse processo da decomposição desses componentes, que eu vou utilizar o líquido, caso eu utilize para líquido, sólido, no caso para carvão vegetal, e alguma mistura de espécies de gases que pode se formar desse componente. Além da pirólise, nós temos a gasificação, que assim como o sistema que nós vimos da pirólise, a biomassa também é utilizada como calor, tá bom? Originando no produto final um gás inflamável. Então, como o próprio nome diz, gasificação. Então, vai criar uma espécie de gás, tá bom? Esse gás pode ser ainda filtrado para tirar qualquer impureza, então, visando a remoção de alguns componentes químicos. A diferença entre aquele que nós vimos, tá? É o fato de a gasificação exigir menor temperatura e resultar apenas em gás, enquanto que aquele outro componente resulta na criação do óleo, tá? Resulta na criação de outros componentes, conforme eu tinha citado. No caso, a mistura de gases ou, em outras situações, os óleos vegetais. A combustão vai ser o processo de queima, tá bom? Realizado a alta temperatura na presença do oxigênio. Enquanto que aquele outro eu tenho um corte no qual eu tento tirar totalmente o oxigênio, aqui eu já vou ter oxigênio. Lógico, se eu vou fazer a queima de um combustível, tem que ter oxigênio. Produzindo vapor a alta pressão. Esse vapor, geralmente utilizado em caldeiras ou para mover as turbinas. Então, nesse caso, eu vou encontrar sistema de termoelétrica que utiliza o processo de combustão, utilizando esses componentes. Beleza? Avelange, o áudio às vezes fica cortando, é questão da internet mesmo, infelizmente. Se ficar cortando muito, vocês me avisam, tá bom? Que eu vou ver se eu tento resolver alguma coisa aqui. O áudio está cortando muito. Vamos lá, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Agora tá normal. É foda, fica fazendo esses, fica oscilando. Vamos vendo aqui, ver qualquer coisa aqui eu tento puxar a internet ali pro outro lado da casa ali para ver se dá certo. Certo? Além da combustão, nós temos a co-combustão, que vai ser a substituição de parte do carvão mineral utilizado em urnas por biomassa. Então, essa co-combustão é justamente a inclusão em uma boa parte do combustível, agora sendo que esse combustível vai ser utilizado é o sistema de biomassa. Bom, tem uma certa vantagem, tá? Porque eu vou reduzir a questão da emissão de poluentes. Então, eu já tenho um ponto muito à frente em relação a outros tipos de sistema. Bom, o processo básico, pessoal, é mais ou menos esse. Eu vou ter primeiramente, aqui é um exemplo, logicamente, bem simples, tá bom? Não é somente isso, mas só para a gente entender mais ou menos grosseiramente como é que funciona. Eu tenho o bagaço da cana-de-açúcar, mas pode ser farelo de soja, o bagaço do arroz, tá bom? Eu utilizo esses componentes para utilizar queima de combustível. Então, o bagaço abastece o forno para fazer o aquecimento. Aí, processo muito parecido com a termoelétrica convencional. A água vai entrar em ebulição, lógico, o vapor vai subir, vai passar para uma tubulação,
Essa tubulação vai liberar uma pressão, que vai passar pressurizado, vai movimentar uma turbina. Como está acoplado um gerador, vai continuar o seu trabalho de geração de energia. Certo? Vamos lá, como vantagens. Quais são as vantagens que eu posso encontrar para esse sistema? Como vantagens, eu tenho o custo da aquisição, porque se for levar em consideração em relação a outros tipos de geração, é bem mais em conta. Eu não vou ter emissão de dióxido de enxofre, isso é um grande problema que atinge o nosso planeta. As sobras de cinza são menos agressivas ao meio ambiente, entenda. Não é que eu vou utilizar um sistema de biomassa para queimar esse combustível, para gerar eletricidade, que eu vou eliminar totalmente o dióxido de carbono. Eu vou ter uma redução. Eu vou ter uma redução em larga escala, tá bom? Mas eu vou ter uma emissão de poluentes, só que, lógico, se for fazer uma comparação, é muito pequeno. Menor corrosão dos equipamentos, pela questão dos combustíveis, tá bom? O tipo de combustível que você vai utilizar pode sim, pode corroer o sistema. Vou dar um exemplo assim, vou fazer uma analogia assim, bem simples. Não sei se vocês já ouviram falar, mas para quem tem carro ou moto, tem gente que utiliza, por exemplo, eles colocam dentro, misturado com combustível, um pouquinho de óleo diesel. Que, segundo eles, o óleo diesel ele serve para limpar as partes das paredes do bloco do motor. Coisa que, às vezes, só se eu fosse utilizar só o etanol ele secava, ele deixava seco. Então, dizem ele que se utilizar um pouquinho de óleo diesel no sistema, ele consegue limpar o combustível. Dizem, né? Eu não sou mecânico, eu não sei disso. Mas é uma das coisas que eles alegam. Como consequência também das vantagens, eu tenho um menor risco ambiental e, por fim, eu tenho as emissões que não contribuem para o efeito estufa. Então, já é um ponto positivo. Só que, lógico, assim como um sistema de geração tem as suas vantagens, nós temos também as suas desvantagens. E as desvantagens para isso é a maior possibilidade de geração de material particulado na atmosfera. Isso significa maior custo de investimento para a caldeira e equipamento de remoção de material. Eu acho isso uma bobagem, tá? E dificuldade na estocagem e o armazenamento dos resíduos. Outra coisa é que toda vez que eu for trabalhar com a estocagem desses resíduos, eu sempre tenho que manter eles a uma temperatura que faça com que não crie umidade. Ainda tem isso. Porque se você não estocar de maneira correta, vai criar uma umidade. E uma vez que se cria uma umidade, eu vou ter que fazer com que bote de novo o sistema de secagem para que ele consiga ter a sua eficiência no processo de queima. Senão, ele vai ser simplesmente um componente no qual vai ter um processo de queima muito, muito pequeno e não vai ter vantagem eu ter um sistema de geração a partir desse ponto. Então, existem processos de estufa que eles mantêm uma temperatura X desse resíduo para fazer com que ele consiga ter um bom rendimento na parte de geração. Tá certo? Até então, alguma dúvida, pessoal? Aí vamos lá. Partindo para a nossa primeira atividade avaliativa. Seguinte, dentre as questões que nós iremos ter na nossa primeira atividade avaliativa, uma delas vai ser com relação àquele cálculo que nós fizemos do aproveitamento hidrelétrico, e o outro vai ser com base na velocidade do vento, onde nós falamos na parte de geração eólica, tá bom? O que deve compor a nossa primeira avaliação? Nós iremos falar sobre os processos de geração de energia. Uma coisa que vocês devem se atentar é com relação ao processo de transformação de energia, tá bom? Que ocorre, por exemplo, numa hidrelétrica, que ocorre numa termoelétrica. No caso, por exemplo, de uma geração eólica, como é que funciona? A geração eólica, eu tenho uma energia cinética, porque eu vou ter o movimento do vento, que vai movimentar a pá da turbina. Como a pá da turbina está acoplada no sistema de eixo a uma caixa multiplicadora, eu vou ter uma energia mecânica. E, por fim, eu vou ter o resultado, que vai ser do outro lado da caixa multiplicadora, no qual eu vou ter a turbina acoplada a um gerador. Então, o processo é energia cinética, energia mecânica e esta energia elétrica.
certo? Então, assim, a gente tem que se ligar com relação ao processo de geração de energia, de transformações. Aí eu devo colocar uma questão lá de VUF. Nós deveremos falar sobre os tipos de combustíveis que nós utilizamos em termoelétricos. Então, para termoelétrica, nós utilizamos óleo diesel, o bagaço da cana-de-açúcar, nós podemos utilizar no sistema de biomassa, podemos utilizar o gás natural, nós podemos utilizar o carvão mineral. Então, são combustíveis que eu posso utilizar, tá? Uma coisa que vocês devem se atentar também é com relação à geração termoelétrica, tá? Eu vou colocar lá algumas questões relacionadas a qual item correto, qual item incorreto, e leiam com atenção com relação aos termos, porque eu vou explicar detalhadamente sobre essa parte de geração termoelétrica, e eu vou pedir para que vocês marquem a única opção correta ou a única opção incorreta, tá bom? O restante, pessoal, é mais questão teórica, para você responder algumas perguntas que vão ser feitas, ou marcar qual o item correto, vai estar bastante simples, tá bom? Só que dessas questões, duas vão contemplar a parte de cálculos. Eu vou colocar aqui uma questão, que inclusive nós já fizemos, só que logicamente eu troquei o valor, para que a gente consiga fazer. Sendo assim, eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Eu vou querer que vocês, vou dar um tempo para vocês fazerem, aí eu vou fazer de maneira compassada. Eu vou colocar a questão aqui e vocês irão copiando, se quiser bater um print da tela, tá bom? Mas eu vou querer que vocês façam essa questão mesmo, porque como vai cair na prova, embora eu faça aqui com vocês, eu quero que vocês tentem fazer, tá? Essa é uma das questões. Então vamos lá. Em um aproveitamento hidrelétrico, o nível de montante encontra-se na cota de 760 metros, que é aquela parte lá de cima, e o de jusante na de 580 metros. Bom, sabendo-se que a vazão é de 80 metros cúbicos por segundo, o comprimento é equivalente do encanamento de adução de 3,8 metros de diâmetro de 1.000 metros, o rendimento tola da turbina de 0,94 e do alternador de 0,96, determine. Aí eu quero que vocês me dizem, respondam para mim as quedas e os trabalhos específicos bruto e disponível, as potências bruta e disponível no eixo e elétrica, os rendimentos do sistema de admissão e o rendimento total do aproveitamento. Nós fizemos uma questão exatamente igual. A única coisa que eu fiz aqui foi somente substituir os valores. Esse assunto foi assunto do módulo 3, no qual nós falamos sobre geração hidrelétrica, nós fizemos o levantamento, tá bom? Do rendimento desse sistema de admissão. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês copiem e nós iremos fazer essa questão. Eu vou explicar de novo como é que a gente faz o procedimento passo a passo e a gente finaliza com outro cálculo voltado para a geração eólica, tá bom? Até então, pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, professor, tranquilo. Show, Show. né? Então dá só É porque assim, teve um conteúdo aí que não deu para eu poder assistir a aula e tem alguns cálculos aí que eu não estou sabendo, não, mas aí como você vai fazer tá fazendo a revisão, fica mais fácil a gente pegar. pronto. Mas qualquer coisa, não deixe de verificar os outros módulos, tá bom? Esse módulo aqui, assim que terminar a aula, eu já mando para vocês. Mas assim, é verificar os outros módulos que já passaram, porque vai cair provavelmente assunto de termoelétrica, provavelmente assunto de geração solar, então é bom que a gente dê uma revisada, certo? Beleza. Então, uns 5 minutinhos aqui para vocês copiarem, tá bom? Quem quiser bater um print, pode bater, não tem problema. Mas para quem vai copiar, vou dar um tempinho. Outra coisa, a adução com encanamento de aço soldado tem esse valor lambda com valor de 115. Então, tem algumas informações que eu tenho que deixar para vocês para que vocês consigam fazer.
porque eu não sabe não. Sim, ouvi o cara não, sabe? Mas eu acho errado assim, sei lá. Pode ser que tenha. Tem mais alguém copiando? Tem sim, professor. Beleza. Na televisão. Mas eu não estava querendo fazer isso também. Ou ligar na TV, porque no caso ele fica mais ampliado. É, mas aí tu vai vendo a TV aí. Fazer isso. Eu vi. Mas eu acho que a maioria dos últimos vídeos, os caras estavam com o microscópio, eles ligam na TV. Na TV, né? Vocês me avisem quando concluírem, tá? Só para que a gente continue. Por mim já pode, já. Ei, professor, Oi, na questão aí, quem é o L? não entendi. Na questão, quem é o L? L é distância, é? Comprimento, né? É o Comprimento, né? Ah, certo. Aí vamos lá. Qual seria a primeira coisa que você iria fazer? Bom,
Vocês recordam dos cálculos que nós fizemos, e vocês com certeza devem ter anotados aí, a primeira coisa que eu devo fazer é o cálculo lá da altura, né? Eu tenho que fazer a diferença da montante e a diferença da jusante. A partir desse primeiro cálculo é que a gente dá andamento aos demais. Tá? Então é assim, vou dar um tempinho, vou dar uns 5 minutos, aí uns 5 minutos eu já inicio a fazer junto com vocês, tá? Mas é o copiou colou. Vocês fizeram uma questão dessa, vocês anotaram com certeza. Tá bom? Mas eu vou dar 5 minutinhos mesmo assim para vocês tentarem pelo menos dar o início. Feito isso, aí eu faço junto com vocês. Vamos lá, deixa eu dar um início aqui desse cálculo, tá bom? Bom, quais são as informações que eu tenho aqui nessa questão? Eu tenho a montante com valor de 760 metros. Eu tenho o da jusante. O valor da jusante tem 580 metros. A vazão de 80 metros cúbicos por segundo. O comprimento é de 1.000 metros. A gente tem que só se ligar com relação a essa parte aqui. Olha, o comprimento equivalente do encanamento de adução de 3,8 de diâmetro é de 1.000 metros. Então, o comprimento é de 1.000 metros. O rendimento da turbina 0,94 e o rendimento do gerador ou alternador 0,96. A primeira coisa que nós iremos fazer é as quedas e os trabalhos específicos bruto e disponível. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o cálculo da diferença da montante e da jusante. Como é que eu faço isso? Para fazer esse cálculo, você pega a montante e realiza a diferença com a jusante. Tá? Bom, no cálculo diz o quê? Que eu peguei os 760
que é a montante, e subtrair com 580, que é a jusante. Vou voltar aqui para mostrar. 760 e 580. Tá? Fazendo esse cálculo, vocês conferem, tá? Para ver se realmente o resultado é esse. Então, primeira coisa é fazer a diferença dessa altura, de 760 menos 580. Bom, então eu encontrei a diferença de 180 metros. Então, já fiz a primeira parte. Eu preciso desse valor, tá? Para que eu consiga dar andamento aos demais cálculos. Então, copiem essa parte aí, por gentileza. Bom, uma vez que eu fiz esse cálculo, eu tenho que fazer a perda nos condutos, certo? A perda nos condutos vai se dar através da seguinte forma. Um valor fixo, que vai ser 10,643, tá? Vezes a vazão, dividido pela adução do encanamento, elevado a 1,85, vezes o diâmetro, elevado a menos 4,87, são valores fixos, tá bom? Vezes o comprimento, tá? Então, é 10,643 vezes a vazão dividido pela adução, elevado a 1,85, vezes o diâmetro, elevado a menos 4,87, vezes o comprimento. E vou pegar os valores e vou colocar na questão. Eu pergunto para vocês, qual é o valor da vazão que a questão entregou? Vocês podem me dizer? Alguém pode me 80 dizer o valor da vazão? Oi? 80 metros por segundo. Show, exatamente. Então, a vazão para essa questão é de 80 metros cúbicos por segundo. Bom, Aí divide por 115, né? isso, pronto. Aí vamos lá. Como é que eu faço para pegar esses valores? 10,643 permanece. Você vai multiplicar por 80, que é a vazão que a questão entregou, dividido por 115, que já foi o valor de lambda que eu entreguei, elevado a 1,85, vezes 3,8, elevado a menos 4,87, vezes 1.000. Tá? Comprimento do encanamento de adução de 3,8. Fazendo esse cálculo, acredito que dê 8,16, mas, por gentileza, eu quero que vocês confiram, tá? Para ver se realmente dá certo. 10,643 vezes, você abriu parênteses, 80 dividido por 115, fecha parênteses, e eleva esse valor para 1,85. Continuando, você tem vezes 3,8 ou 3,8, elevado a menos 4,87. E, por fim, você multiplica por 1.000. Então, se o resultado estiver correto, nós temos aí as perdas nos condutos de 8,16 metros. Então, por gentileza, copiem. Eu estou tentando fazer na sequência para que realmente o negócio dê certo e vocês consigam fazer da mesma forma que eu fiz aqui. O D é o comprimento da adução, né? Oi, não entendi.
O D aí é o comprimento da adução, né, no caso. O D, Uhum. mas É 3, pronto, é o diâmetro do encanamento de adução. comprimento equivalente. 3,8. Se você ver na questão, a questão diz o seguinte: o comprimento equivalente do encanamento de adução de 3,8 metros de diâmetro Aham. Ah, tá certo. é de 1.000 metros. É de mim. Mas tá certo. Então, primeiramente, eu fiz o cálculo da montante menos a jusante, beleza, 180, já está guardadinho aqui. Professor, já explicou uma vez sobre adução, o que é mesmo, hein? Oi? Adução, o senhor explicou uma vez o que é mesmo, hein? Pô, é o material, é um valor fixo que vai depender do material que vai ser utilizado. Como o material que nós utilizamos foi de aço soldado, então o valor que nós determina lambda, né? Só para representação, mas poderia ser qualquer outra letra grega. O valor é fixo, o valor de 115 para aço soldado. Se fosse outro material, teria um outro valor fixo também. Tá bom? É tipo uma tabelazinha, é? Exato, tem uma tabela. Tá bom. Eu resolvi não mudar muita coisa, então resolvi só mudar os valores para ficar até mais fácil para que vocês consigam fazer. Tá bom? Então, assim, Tá certo. na avaliação, tem também a adução, o encanamento de aço soldado com o mesmo valor, de 115. Tá. Pessoal, falta menos. Todos copiaram? Sim. Eu, na minha parte. Show, professor. Então, até aqui tranquilo. O próximo passo é fazer o trabalho bruto, né? Então, vamos lá. Para realizar esse cálculo, eu vou ter que ter em mãos esse 9,81, que é a questão da massa específica lá, e os 180, que foi o referente ao que nós fizemos aqui inicialmente, de 180, tá? Esse 9,81 já é o valor fixo. Então, 9,81 a massa, né? Nós relacionado à massa, e esse valor vai ser constante. Inclusive, no trabalho que vocês irão fazer, vocês vão utilizar esse valor, tá? Esse H é da altura, esse H é da altura que vocês acabaram de calcular, e você vai simplesmente realizar a multiplicação. Oi, alguém falou? É, porque eu tinha feito aqui já, até aí. Até aí eu tinha feito. Ah, pronto. Então, olha, você multiplicando, o resultado vai dar em joule por quilograma, ou joule dividido por quilograma, tanto faz, tá? Então, eu quero que vocês copiem para a gente passar para o próximo passo. O próximo passo é a gente fazer esse trabalho bruto disponível. O disponível, eu vou precisar de 3 valores. Essa parte da massa, que é de 9,81. Eu vou precisar da altura e eu vou precisar da perda nos condutos. Então, são Professor, os que eu vou precisar. Oi? esse 9,81 é o quê? Que eu não estou entendendo aqui. É um valor fixo, que é a massa específica da água. Ah, entendi. Então pronto. Só isso mesmo. Professor, por gentileza, o senhor pode voltar só no slide aí, no instante. Posso? Só um instante, pessoal. Essa parte? Pronto. Pronto, pode passar. Pronto, né? Bom, o próximo trabalho que nós iremos fazer é o trabalho disponível. Bom, o trabalho disponível vai ser a massa específica da água, tá? Vezes a altura que vocês fizeram, menos a perda nos condutos que vocês também já fizeram. Então, veja que a gente tem que seguir uma sequência, porque os demais cálculos eu vou precisar dos valores que vocês já fizeram. Oi, alguém falou? Esse G é aceleração da gravidade, né? Não entendi. Esse G aí é a aceleração da gravidade, né? Já é um valor fixo já. Tá? De acordo com a nossa situação que nós estamos fazendo. Na prova vai sair, vou pedir a mesma coisa. Então você vai colocar lá também 9,81.
Esse Vai dar 180, 16. esse 180 foi o primeiro cálculo que nós fizemos, tá bom? Esse 180 foi o primeiro cálculo que nós... 1685,7, professor. Oi? 1685,7. Deixa eu olhar aqui. Por isso que eu quero que vocês façam comigo, que é para conferir o valor. Deixa eu ver aqui. 1.785,8. 9,81. 600, professor. Não entendi. Ah, não. É porque o senhor está falando desse primeiro cálculo aí, né? Isso, é desse primeiro aqui. Não parti para o outro ainda não. Ah, o segundo deu... Né? Pronto, o outro como é que vai proceder? Tá aqui. 9,81 vezes a diferença entre a altura, que nós fizemos inicialmente, de 180 metros, menos a perda nos condutos de 8,16. Fazendo esse cálculo, você tem um produto desse valor, juntamente com a diferença desses dois valores aqui. E o resultado, eu acredito que tinha dado esse. Deixa eu ver aqui. 9,81 vezes 180 menos 8,16. Pronto, 1.685,75. Pessoal, só fazer uma observação. A perda nos condutos, alguém tem alguma dúvida com relação a como faz na calculadora? Eu quero que vocês passem esse feedback para mim. Porque Não, pessoal, tá curtindo aqui. Pelo menos eu não. Pronto, porque qualquer coisa eu coloco a calculadora aqui na tela e a gente faz juntos. Bom, uma vez que eu fiz esse trabalho, agora eu vou trabalhar em cima das potências, tá bom? Professor, Oi. esse valor de 1765,8, ele é equivalente a específicos, né? É da bruto específico? O bruto, Trabalho né? específico, né? O bruto, tá? O bruto. É, E o disponível é esse 1685,7. exatamente, isso. Tá certo. Então, logicamente, o disponível vai ser menor, porque o disponível eu vou ter que descontar as perdas que vai ter no meio do caminho. É conforme eu falei, sempre vai haver perdas. Bom, É o que realmente vai ser usado, né? é o que realmente vai contar, né? Que realmente vai ser disponível. Aí vamos lá, qual o próximo procedimento? O próximo procedimento é a gente trabalhar em cima das potências. Para a potência, como é que eu vou fazer? A potência bruta vai ser esse valorzinho fixo que eu vou ter, tá? E esse valor a questão já entregou também. Eu tenho esse aqui que representa a vazão, que a questão também já entregou. E eu tenho esse valorzinho que eu acabei de fazer. Então, veja que são valores que eu estou pegando, certo? Por sequência, para a gente conseguir realizar esse cálculo. Bom, eu tenho aqui o valor de 1.000 multiplicado por 80, multiplicado por 1.765,8. Veja que são valores que eu já peguei de acordo com os cálculos anteriores. Fazendo esse cálculo, pessoal, deixa eu ver aqui. Eu tenho 1.000 vezes 80 vezes 1.765,8. Pronto. Eu tenho um valor, pessoal, de 141.264.000. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse valor e dividi esse valor por 1.000 para passar esse valor para quilowatts. Porque, caso contrário, se eu não tivesse colocado, iria ficar 141.264.000 watts. Para ficar mais compreensível, o valor sendo menor, a quantidade de numerações sendo menor, que o valor permanece o mesmo, agora eu tenho 141.264 quilowatts. Então, essa é a potência bruta. Agora, eu vou fazer o cálculo da potência disponível, sendo que a única coisa que eu vou modificar é que o trabalho que eu vou colocar é o trabalho disponível, ao invés de ser o trabalho bruto. Então, para realizar esse cálculo, é praticamente a mesma forma, com a diferença que agora eu estou utilizando o valor disponível aqui, para que eu encontre a potência disponível. Logicamente, a potência disponível vai ser menor justamente em função da questão das perdas, que eu falei para vocês. Bom, com relação a isso, eu tenho o valor de 1.000, que eu vou repetir, o valor de 80, que eu vou repetir, e o valor de 1.685,75, que vocês acabaram de fazer.
E eu realizando o produto desses três valores, eu tenho 134.860 quilowatts. Bom, o que falta para eu calcular é a potência no eixo e a potência elétrica. Então, no caso, vão ser as 4 potências, né? Então, eu fiz a potência bruta, a potência disponível. Próximo passo é encontrar a potência no eixo. Só esperando vocês terminarem de copiar. Todas as duas aí em quilowatts, né? Na verdade, o resultado dá watts, né? Dá 141.264.000. Eu dividi por 1.000 para deixar todos eles em quilowatts. Ah, Só por isso. Tem alguém copiando ainda essa parte? Eu não, professor. Arrocha aí. Pronto, vamos partir agora para o cálculo da potência no eixo. Para encontrar a potência no eixo, pessoal, eu tenho que ter duas informações. Um é o rendimento da turbina, que a questão entrega para você, e outra é a potência disponível. E a potência disponível é justamente essa última potência que vocês acabaram de fazer. Bom, sendo assim, a potência no eixo vai ser a potência disponível vezes o rendimento da turbina. A potência disponível nós acabamos de fazer, e a potência da turbina é a potência que a questão entregou no início. E como é que eu faço para calcular? Pego esse valor de 134.860 e multipliquei por 0,94, que é o rendimento da turbina. Bom, se multiplicar, logicamente também vai dar em quilowatt, porque esse valor já se encontra em quilowatt. Se eu tivesse deixado esse valor em watt, seria um valor absurdo, né? Seria 126.768.000 e tantos watts. Então, assim, para não ficar muito extenso esse valor, então a gente divide por 1.000 e passa de watt para quilowatt. Então, eu fiz potência bruta, potência disponível, potência no eixo, e a gente finaliza essa parte de potência com a potência elétrica. Tá? Para a potência elétrica, eu já vou precisar dessa potência no eixo, que foi o que vocês acabaram de fazer agora, e vou multiplicar pelo rendimento do gerador, que a questão também entregou. Bom, então, se a gente seguir a sequência, a gente consegue fazer o cálculo e encontrar o valor da potência elétrica no sistema da questão que nós acabamos de mencionar. Então, eu tenho aqui, ó, a potência elétrica vai ser a potência no eixo. Essa potência no eixo é a potência que vocês encontraram agora. Veja que eu estou fazendo na sequência para ficar mais fácil a compreensão. E vou multiplicar pelo rendimento no gerador, ou alternador, como queira, é a mesma coisa. 0,96 ou 96%. Então, multiplicando esses dois termos aqui, esses dois valores, eu tenho como valor 121.697,66 kW. Dá só um tempinho para vocês copiarem, aí feito isso a gente parte para a parte de rendimento.
Pronto, eu posso mudar? Por mim, pode. Pode, professor. Por mim também pode. Pronto, então nós vamos agora para a parte de rendimento. Na parte de rendimento, eu vou fazer o cálculo da altura menos a perda nos condutos dividido pela altura. Esse cálculo vai ser o rendimento da admissão. Bom, a altura é de 180, que foi o primeiro cálculo que nós fizemos inicialmente, realizando a diferença da montante e da jusante. 8,16 foi a perda nos condutos, dividido por 180 novamente, no qual eu encontrei um rendimento, se for passar para porcentagem, seria 95%. Então, 180 menos 8,16, você vai encontrar um valor que, dividido por 180, tem como valor 0,95. Tem uma numeração ainda depois do 5. Mas ninguém, obviamente, vai colocar essa numeração toda. Então, a gente coloca 2 casas depois da vírgula, sem precisar arredondar. Nesse caso, eu já tenho o rendimento da admissão. O rendimento da admissão, agora eu vou encontrar a parte final. E na parte final, eu vou encontrar o rendimento total do circuito. Bom, o rendimento total ele pode ser definido através de 2 formas. Ou você faz a divisão entre a potência elétrica e a potência bruta, que seria a potência, né, grosseira do sistema, ou você pode pegar a potência total somando todos os rendimentos. O rendimento da turbina, o rendimento da admissão e o rendimento do gerador. Se você fizer esses cálculos, você vai adquirir o mesmo resultado. Bom, rendimento total vai ser a potência elétrica dividido pela potência bruta. A potência elétrica, que foi a potência que vocês fizeram, dividido pela potência bruta, no caso aqui, 121.697,66, dividido por 141.264. Realizando essa divisão, você tem um resultado de 0,86, que, multiplicando por 100, você pega esse valor e consegue passar para a porcentagem. E assim a gente finaliza aquela questão. Para a gente fechar a aula de hoje, nós vamos fazer um exemplo relacionado à velocidade do vento. Essa questão já é bem menor, eu não preciso dessa sequência toda para encontrar esses valores, não. Ele é mais simples, em vista que nós já vimos. Acredito que no módulo 6, no qual eu falei sobre geração eólica, e nós abordamos essa parte, tá? Da velocidade do vento e da densidade da potência. É uma questão simples, tá bom? Eu devo fazer uma questão muito parecida realmente com essa questão. E nós vamos resolver aqui. E se você conseguir resolver essa questão aqui, você consegue resolver o da prova. Oi, quem foi que falou? É o Clécio. Esse 0,95 o senhor dividiu por 100, né? O valor que deu. Aí deu 0,95, né? Não, esse 0,95 veio da divisão, não foi também? É, porque aqui eu subtraí, depois eu dividi por 180. Sim, aí não deu esse valor, não. 0,1, o senhor multiplicou. Não deu 0,95?
Não, peraí. Não, eu digo assim, contou duas casinhas a vírgula para dar 0,95, não foi? Não. Se você subtrair, ó, se você subtrair 180, se você subtrair 180 com 8,16, vai dar Eu 171,84, sei. né? Esse 171,84 dividido por 180 vai dar exatamente 0,95 e uma quantidade de números aí depois do 5. Bota só esse depois da vírgula, né? 2 números. Só duas, eu não preciso botar mais nem arredondar, não. Ah, Vamos tentar manter tá assim, bom, porque aí fica padrão para todo mundo. tá bom. Certo. Posso mudar, pessoal? Pode. Pronto, então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou colocar, ver se dá tempo, que tem 1 minuto aqui, mas ver se dá tempo. Aqui vai ser a outra questão com relação de cálculos, tá bom? Na questão diz o seguinte: um anemômetro sujeito a uma velocidade do vento de 3,5 metros é colocado a uma altura de 20 metros sobre a superfície no centro geométrico da sul de Castanhão, em Jaguaribara. Veja que eu peguei a mesma questão com a diferença que eu só troquei os valores. Considere uma temperatura de 25 graus Celsius, né, pressão atmosférica e uma massa específica do ar de 1,225 kg por metro cúbico, a 60 metros de altura. Então, estime para essa altura aqui o que era a velocidade do vento e a densidade da potência com fator de rugosidade de 0,1. Como é que eu faço essa questão? Bom, o item A está pedindo que eu calcule a velocidade do vento e o item B a densidade de potência. Essa questão acho que você vai fazer bem rapidinho na prova. Então, olha aqui. Primeira coisa que eu faço é anotar os dados. Então, eu tenho a velocidade de referência, a altura de referência, eu tenho a altura base, eu tenho a massa específica, que é um valor fixo de 1,225 kg por metro cúbico. E eu tenho o fator de rugosidade. Eu mostrei uma tabela, né, que o fator de rugosidade pode mudar a depender do local da instalação. Então, eu admiti esse valor de 0,1 e você vai simplesmente fazer esse cálculo, que a velocidade do vento vai ser a velocidade de referência, multiplicado pela altura, dividido pela altura de referência, elevado a um fator de rugosidade. Então, 3,5 vezes a diferença da altura pela altura de referência, elevado a 0,1. Realizando esse cálculo, você deve provavelmente encontrar o valor de 3,90 metro por segundo. Então, é velocidade, tá bom? Deixa eu ver aqui, 3,5 vezes, você pode cortar 0 com 0 se quiser, né? Vai ficar 6 dividido por 2 dá 3, então seria 3,5 vezes 3, elevado a 0,1. O resultado, 3,90 metros por segundo. E a densidade da potência, você vai multiplicar, é 1 sobre 2, que 1 sobre 2 é 0,5, então será de 0,5 vezes a massa específica, multiplicado pela velocidade do vento que você acabou de fazer. Então, é simplesmente só isso. Multipliquei 0,5, porque vai ser a metade dessa massa específica, vezes 3,9 elevado à terceira potência. Realizando esse cálculo, depois vocês tentem fazer aí depois, tá bom? Só para conferir. 36,33 dá uma quantidade imensa de números aí, mas a gente só vai admitir duas casas depois da vírgula. Então, eu tenho 36,33 watts por metro quadrado. Bom? Então, aqui é o resultado da velocidade do vento. E outro aqui é a densidade da potência, um resultado final. Só esperar vocês terminarem de copiar, aí eu faço as explicações finais.
Professor, se eu tivesse a área do gerador, se eu multiplicasse pela essa densidade de potência, ia dar a potência do vento, né? Não entendi, cortou a mensagem. Fala de novo. A potência do vento, se eu pegasse essa densidade de potência que eu encontrou no final e multiplicasse pela área, se eu tivesse a área das pás do gerador, né? Aí Sim, dava a potência do vento, é isso? seria uma das possibilidades. Todos copiaram?